Segunda carta do apóstolo Pedro, segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, na sequência das nossas leituras e reflexões. Nós iremos ler os versículos de número 1, 2 e 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, ou o soberano, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição ou condenação. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Podeis assentar. Meus amados irmãos, de quando em quando nós temos notícia de um escândalo, de alguém que, proveniente dos meios evangélicos, começa a seguir práticas que são, na verdade, contrárias não só ao evangelho, mas à fé evangélica histórica. Essas pessoas, irmãos, por agência do diabo, normalmente têm ampla projeção, razão pela qual os seus desmandos têm notoriedade. Eu às vezes fico a pensar, a refletir, como a grande parte dos programas que as pessoas julgam ser evangélicos na televisão ou no rádio são exatamente aqueles que não representam a fé evangélica histórica, mas representam as esquisitices, as doutrinas estranhas. Me impressiona como estes grupos crescem aceleradamente. Exemplos são a Universal, que se diz do Reino de Deus. Ela já suscitou maior escândalo no passado. Muitos documentários foram feitos na televisão sobre suas práticas avarentas. A revista Veja cansou de noticiar fatos escandalosos desta seita. Na verdade, até o Fantástico, um programa popular de televisão, exibiu cenas de momentos desses pastores em sua privacidade, que não confirmam a integridade dos mesmos. Tivemos este tal apóstolo, assim ele se cognominou, e a sua esposa de bispa, os quais estão envolvidos num grande escândalo, e mesmo presos, a seita que eles lideram continua cheia de pessoas. O R.R. Soares está lá na televisão, pregando não o evangelho bíblico, mas a teologia da prosperidade, pregando apenas saúde e riqueza, assemelhando-se muito mais a um Laí Ribeiro do que a um apóstolo Paulo. E fico eu, irmãos, admirado de como estas seitas, estes grupos,
que, embora tendo saído de uma atmosfera evangélica, se desvirtuaram. Como eles ganham notoriedade pelas telecomunicações, pelos meios de comunicação de massa, e como os seus desmandos são um mal para todos os evangélicos. O procedimento destas pessoas, a forma de elas conduzirem os seus cultos, o modo como apresentam o evangelho, sempre deturpadamente pela televisão, faz com que aquele que não é familiarizado com a fé protestante, evangélica, histórica, pense que todas as igrejas seguem aquelas mesmas práticas nocivas que ali se vê. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite, já para começar, que algumas pessoas querem dizer que não há um movimento evangélico legítimo, tendo em vista que do meio evangélico estas pessoas surgiram, esses desmandos surgiram. A Igreja Católica Romana os explora, como se ela não tivesse escândalos talvez muito mais graves, principalmente durante a Idade Média, mas não também ausentes nos dias de hoje, já que nos Estados Unidos há uma proliferação de pedofilia entre os padres, e a igreja tem perdido dos seus bens para indenizar pessoas que foram vítimas do assédio de um padre. Me refiro a pessoas infantes, a crianças. Mas o que quero dizer, irmãos, é que alguns dizem, se este movimento evangélico, que teve seu impulso pela reforma, mas que o antecedia através dos anabatistas e de outros grupos, é legítimo, porque surgem essas heresias, porque surgem estas seitas do meio. Meus amados irmãos, porque o diabo não está interessado em agir senão contra o que está certo. O diabo não tem interesse em perturbar os que já estão em suas mãos. Ele tem interesse de perturbar a fé evangélica. Jesus anunciou que esses falsos profetas viriam no nosso meio. Pedro aqui está dizendo, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Ele não diz que eles virão de fora, ele diz que eles virão de dentro. Em Atos capítulo 20, eu fico trêmulo quando leio o apóstolo Paulo falando aos presbíteros de Éfeso e dizendo, eu sei que quando eu sair, virão lobos devoradores. Note, parece ele extremamente pessimista, porque ele diz, eu sei que quando eu sair eles aparecerão. Farão muitos discípulos após si, muitos os seguirão, e eles não pouparão o rebanho. Pedro aqui diz, surgirão falsos profetas entre vós, como entre o povo de Israel também surgiu. E no versículo de número 2, ele diz, e muitos seguirão as suas dissoluções. Meus amados irmãos, eu me espantaria, era se esses falsos profetas não tivessem aparecido. Porque aí Jesus não teria sido alguém cuja palavra era verdadeira. Pedro nos estaria enganando. Se tudo fosse às mil maravilhas, se esses desmandos, esses destroços não surgissem, então a Bíblia estaria errada. Então, em vez de eu me desanimar na minha fé, em vez de eu me abalar ao ver estes acontecimentos, eu passo a crer ainda mais. Eu digo cá comigo, a Bíblia estava certa. Ela disse que eles viriam e eles realmente vieram. Jesus prenunciou que eles surgiriam. Paulo deu notícia de que eles apareceriam e de fato apareceram. Se eles não tivessem aparecido, eu teria que descrer na Bíblia. É aí que minha fé seria abalada. Mas por eles terem surgido, em vez de minha fé cambalear, ela se fortalece ainda mais e me encoraja a uma vigilância constante. A Bíblia diz
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Note, o modo de essas pessoas trazerem heresias é um modo encoberto. Eu fico pasmo de ver, irmãos, que esta teologia da prosperidade não apenas há nestes grupos a que me referi, mas algumas igrejas históricas encamparam essa teologia no seu discurso. Igrejas pentecostais clássicas e até igrejas tradicionais estão falando mais em sucesso que em vitória espiritual. Estão falando mais em a pessoa ser bem-sucedida nos seus negócios do que na espiritualidade. Na verdade, irmãos, de modo encoberto, estas coisas foram ganhando linguagem no meio evangélico. O que nós estamos vendo é que as pessoas continuam a usar as terminologias bíblicas, mas não com sentido bíblico. A Bíblia fala de bênção. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. As pessoas pegam o termo bênção na Bíblia e dizem, está vendo? A Bíblia fala na bênção, mas a bênção de que elas falam não é aquela de que fala o apóstolo. As pessoas, irmãos, ainda mantêm a linguagem bíblica, ainda mantêm os signos, as palavras da Bíblia, mas o que os linguistas chamam de referente, aquilo a que a palavra se refere, já não é mais aquilo que se referia na Bíblia, é uma nova coisa que eles fizeram aparecer. A Bíblia fala em vida abundante, que é uma vida interior abundante. De nosso interior fluirão rios de água viva, por termos crido em Jesus. E eles citam o versículo. Jesus disse, vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Mas o que eles entendem por vida abundante não é aquilo de que Jesus falou, é apenas uma situação material próspera, avantajada, embora Jesus tivesse dito, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. As pessoas, irmãos, não mudaram a linguagem, por isso que é encobertamente. A linguagem não foi mudada. Não se deturpou o conteúdo de um versículo bíblico. Não se mudou a linguagem falada entre o povo de Deus. Apenas a linguagem passou a ter um outro referente. As palavras passaram a ter significado diverso daquele da Bíblia. Se alguém chegar aqui e disser, não creio na Trindade, este herege é facilmente detectado. Se alguém chegar aqui e disser, Jesus não é Deus, facilmente nós iremos perceber que ele é um enganador. Mas se a pessoa, por exemplo, disser, Jesus é Deus, mas o que ele entender por isso é uma coisa universal, no sentido de que, por exemplo, todo homem é Deus, embora usando a terminologia bíblica, ele estará dizendo uma coisa errada, porque ao dizer que Jesus é Deus, isso para ele não difere de ele dizer que qualquer um de nós somos Deus, porque a concepção dele diviniza o ser humano. Os irmãos me entendam o que eu quero dizer. Se alguém chegar e mudar a linguagem, nós iremos identificar que ele está seguindo uma posição herética. Mas se ele mantiver a linguagem e adotá-la com significado diverso, muitos serão engodados. É neste sentido que estes homens trazem a heresia encobertamente. Mantém a linguagem tradicional, a linguagem bíblica, mas aquilo que eles falam não é aquilo de que falavam os apóstolos. Aqui se diz que estas heresias são de perdição. Há heresias que não são de perdição, e há as que são de perdição. Heresias que não são de perdição, obviamente, irão impedir pessoas de crescer espiritualmente como poderiam crescer caso tivessem a verdade integral. Mas pelo menos não lhes comprometerá a apresentação do Evangelho no que lhes é necessário para a salvação. Há heresias, enganos, desvios doutrinários,
que não atingem o coração da mensagem evangélica, não prejudicam a apresentação do evangelho para a salvação do pecador. Isso é nocivo, é venenoso, mas se o evangelho na sua suma, na sua base estiver sendo pregado, pessoas poderão ser salvas. Mas se a heresia prejudicar o próprio ensino relativo à salvação, se ela viciar nuclearmente a mensagem, essencialmente a mensagem, de maneira que o que se apresenta passa a ser, como Paulo disse aos Gálatas, um outro evangelho, então os ouvintes, por esta mensagem, não poderão obter a salvação, pelo contrário, serão dela afastados, serão desencaminhados. Aqui Pedro está falando que houve entre o povo de Israel e haverá entre nós falsos doutores, que de modo encoberto, exatamente porque sob a camuflagem da linguagem tradicional, eles encobertamente introduzirão heresias graves, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Note o mal que a heresia deles traz, é negar o Senhor que os resgatou. Na verdade, meus amados irmãos, eles negam o senhorio de Cristo sobre si mesmos. O que é prejudicial à salvação é alguém negar o senhorio de Cristo sobre si mesmo. E eu irei ainda falar sobre isso, mas eu gostaria de falar de outras coisas antes. Algumas heresias, que eu não digo que em si mesmas são de perdição, mas elas poderão prejudicar os ouvintes de modo que lhes sejam de perdição. E nós vamos tratar primeiro delas, para depois tratar daquelas que são intrinsecamente de perdição. Vejam só, aqui Pedro fala de pessoas que negam o Senhor que os resgatou. Note, Pedro diz que estes hereges que não são salvos, sobre eles paira a sentença, de acordo com o versículo 3, a condenação deles não dormita, está próxima, eles não são salvos. Eles são falsos doutores e falsos crentes. Aqui Pedro está dizendo em relação a estes, que eles negaram o Senhor que os resgatou. Então Jesus morreu por eles. Jesus morreu por todos os homens, morreu até pelos hereges. Morreu até por aqueles que o negam, sendo que os tais não se avantajarão da morte de Jesus. Os tais não se beneficiarão da sua morte, porque tornaram-na nula, por terem se afastado do Evangelho são. Mas o que eu quero salientar aqui é que Pedro está destacando que estas pessoas que negam o Senhor são pessoas, inclusive, pelas quais Jesus Cristo morreu. Negam o Senhor que os resgatou, que pagou por eles o preço do resgate. Não são pessoas que se desviaram da fé, são pessoas que nunca creram, mas Jesus na cruz em potencial as resgatou, porque Jesus é o Salvador do mundo, como disseram os samaritanos, a mulher de Samaria. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, dos nossos crentes, e não só pelos nossos, mas ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Lá na carta a Timóteo, capítulo 2, Paulo diz, ele deu-se em resgate por todos. Portanto, o preço da salvação foi pago por toda a humanidade. A expiação é geral, é universal. Jesus morreu por todos os homens, a graça de Deus se manifestou, trazendo, ou seja, possibilitando salvação a todos os homens. Ele não morreu por um grupo seleto, ele não morreu por um grupo marcado dentro da humanidade, ele morreu por
todo homem. Ele morreu por cada homem. Ele sangrou até por aqueles que o ofenderam. Ele sangrou até por aqueles que o negaram. Ele sangrou até por aqueles que o insultaram. Por isso na cruz ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Era uma forma de Jesus dizer: eu morro até por esses que me colocaram na cruz. Aleluia. Esses homens aqui negaram o Senhor que os resgatou, que pagou por eles o preço de resgate. Há uma heresia, irmãos, chamada calvinismo. Há muitos homens de Deus que foram calvinistas, eu não o nego. Mas o calvinismo, no que respeita a isso que vou aqui informar, é herético. Porque diz que Jesus não morreu por todos os homens. Jesus morreu só por um grupo de eleitos. Para eles, Deus, na sua soberania, escolheu um grupo de pessoas para salvar, em detrimento das outras por quem não se interessou. E para os calvinistas, Deus enviou Jesus para morrer pelos eleitos, os quais fatalmente serão salvos. Se não quiserem vir voluntariamente, o Espírito de Deus os arrastará à fé, os fará crente de qualquer modo, e se Jesus morreu por eles, eles vão se converter, nem que seja por uma operação irresistível do Espírito Santo, e hão de ir para o céu. Enquanto que os demais serão negligenciados, o Espírito de Deus não operará neles, não os atrairá, porque Jesus morreu só por um grupo de eleitos e não por todos. Meus amados irmãos, este ensino não condiz com a Bíblia. Eu não sei nem como é que eles podem explicar este versículo. Porque este versículo está dizendo que há pessoas que aparecerão no meio de nós, que são falsos doutores, cuja perdição não dormita, serão condenados ao inferno. No entanto, diz a Escritura que negaram o Senhor que os resgatou. Então Jesus morreu por eles. Jesus pagou o preço por eles. Por eles que pela rejeição de Cristo hão de ir ao inferno. Na verdade, não é que não houve provisão para o bem deles, é que eles não se beneficiaram dessa provisão porque repudiaram a graça de Deus. Meus amados irmãos, nós não acreditamos na doutrina calvinista da expiação limitada, segundo a qual Jesus morreu só por um grupo limitado, só por um grupo seleto. Nós cremos no que a Bíblia ensina, na expiação universal, na expiação geral. Jesus morreu por todos os homens, Ele é o Salvador de todo mundo. A graça de Deus se manifestou possibilitando salvação a todos os homens. Ele pagou um preço de resgate por todos. Na primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 2, primeira carta de Paulo a Timóteo. Diz assim a Bíblia no capítulo 2, versículo de número 3 em diante. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual, verso 6, a si mesmo em preço de redenção por todos, o qual a si mesmo se deu em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Note, Jesus se deu como preço de resgate, preço de redenção por todos. Essa doutrina, irmãos, ela pode ser, dependendo do ouvinte, de perdição. Ela não é intrinsecamente de perdição, mas ela pode levar um ouvinte à perdição. De que maneira? Se o ouvinte ouvir a apresentação do Evangelho e achar que é um eleito, ótimo, ele vai se arrepender, crer e aceitar a mensagem e vai para o céu. Mas o ouvinte pode muito bem pensar: Jesus morreu só por um grupo, será que eu estou nesse grupo? E essa dúvida sobre se ele está no grupo ou não poderá levá-lo a uma crise, a uma melancolia, até o desespero.
pode desestimulá-lo à fé. Ele vai poder dizer: será que eu vou realmente para o céu? Será que Jesus morreu por mim? Se isto aparecer na mente do ouvinte, esta doutrina lhe será uma heresia que poderá levá-lo à perdição, embora intrinsecamente ela não seja de perdição, porque é apresentada a morte de Jesus. O homem é chamado ao arrependimento e à fé. Ela apresenta o evangelho de modo que alguém possa se arrepender e ser salvo. Se a pessoa ouvir e internalizar a dúvida sobre se ela é do grupo seleto ou não, isto poderá impedi-la de ser salva. A mensagem do evangelho deve inspirar a fé e não a dúvida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não se deve apresentar o evangelho deste modo calvinista, onde a pessoa poderá ficar duvidando: será que eu sou do grupo? Será que eu não sou? E em vez de a palavra lhe trazer convicção, lhe traz dúvida. Mas a palavra do evangelho, irmãos, traz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus morreu por todos. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A porta está aberta. A porta está aberta. Todos os que quiserem vir poderão obter a graça da salvação, porque Jesus morreu por todos, verteu seu sangue por todos. A mensagem do evangelho pregada legitimamente inspira confiança na graça de Deus, na disposição de Deus de salvar, porque diz: Jesus morreu por todos. Deus não faria este amplo investimento de fazer o seu filho se fazer homem sangrar numa cruz por todos, para depois não dar salvação àquele que viesse. Se ele fez tudo isso, então pode ter certeza que se você vier a ele arrependido, o seu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. O interessante, irmãos, é que a melhor tradução deste versículo, a revisada assim o traz, suspeito eu que a atualizada também o diga, mas não confirmei. A melhor tradução desse versículo não é essa que tenho, que diz: negarão o Senhor que os resgatou. É a que diz: negarão o soberano que os resgatou. Sabe por que eu acho que essa tradução, que é a correta, é maravilhosa? Porque os calvinistas costumam dizer que a soberania de Deus é que fez com que ele escolhesse só um grupo. Eles dizem: não! Nós não podemos aceitar que Jesus morreu por todos. Eles dizem: porque Deus é soberano. Se ele quisesse a todos salvar e tivesse enviado seu filho para morrer por todos, todos iriam para o céu, porque ele é soberano. Dizer que ele quis salvar a todos, enviou Jesus para morrer por todos e só salvou alguns, é dizer que os homens poderão frustrar os propósitos de Deus, recusando o evangelho. Ele não é soberano. Os calvinistas dizem: se vocês disserem que o evangelho é para todos, que Jesus morreu por todos, então vocês dirão que aqueles que negaram o evangelho limitaram a vontade de Deus de salvá-los. Vocês estão dizendo que a liberdade do homem limita o que Deus quer salvar, mas o homem recusa e Deus é limitado pela vontade do homem? Dizem eles. Então, para sustentar que Deus é soberano, eles dizem: Jesus só morreu por alguns, e esses por quem Jesus morreu vão ser salvos, porque Deus os fará crente de qualquer jeito, porque o que ele quer, ele faz. E os outros que não se converteram? Não, aí é porque Deus não quis, porque ele é soberano, quando ele quer, acontece. É assim que os calvinistas dizem. Mas aqui se está dizendo que estes homens negaram o soberano. Note, é soberano, mas os homens o negaram. Embora soberano, os homens o negaram. E negaram o soberano que os resgatou. Jesus morreu por eles, pagou o preço de resgate por eles. Deus continua soberano, mas eles o negaram e vão para a perdição. Sabe por quê, irmãos? Porque o que limita Deus não é a vontade humana. O que limita Deus é a vontade dele próprio, é ele que se autolimita. O que eu estou dizendo é o seguinte: Deus respeita a liberdade do homem, não porque o homem tem grandeza. Ele respeita a liberdade do homem porque foi ele que no princípio decidiu dar essa liberdade ao homem.
Quando Deus está respeitando a liberdade do homem, não é porque o homem é maior do que Deus, não. É porque Deus quer manter a sua soberania. Ele decidiu no princípio dar essa liberdade. O calvinismo faz Deus não soberano, faz Deus contraditório consigo mesmo. Ele deu a liberdade no princípio e agora a desconsidera. Ele deu para o homem, mas revogou essa liberdade, não quer dá-la mais. Meus amados irmãos, se Deus deu ao homem a liberdade, se Ele criou o homem livre, Ele vai manter o homem livre porque Ele é soberano. É porque Ele é soberano. Não é o homem que limita Deus, não é a vontade humana que limita Deus. É Deus que criou essa liberdade humana. Ele respeita não por causa do homem, Ele respeita por causa dele próprio. Aleluia! A vontade de Deus era a todos salvar, caso eles viessem crer. Portanto, se o homem não crê e for condenado, a vontade de Deus, no sentido amplo, não está sendo violada. A vontade de Deus é que os crentes vão para o céu e os descrentes vão para o inferno. Agora é vontade dele que todos tenham a oportunidade de responder ao Evangelho. Portanto, não há antinomia entre a soberania de Deus e o que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo por todos. Deus continua soberano. Mas há uma outra heresia, que é a antítese do calvinismo, e que uma igreja aqui em Fortaleza a defende, um pastor de renome a defende, inclusive houve uma recente divisão nesta igreja por conta disso. Esta outra heresia é a teologia relacional. Os que seguem a teologia relacional dizem que Jesus morreu por todos. Eles estão certos quanto a isso. Os calvinistas sustentam que Deus é soberano, mas não aceitam que Jesus Cristo morreu por todos os homens. E os que adotam a teologia relacional invertem. Eles acreditam que Jesus morreu por todos os homens, mas relativizam a soberania de Deus. Eles enaltecem a liberdade humana. Jesus morreu por todos, todos podem ser salvos. Quem quiser venha, beba de graça a água da vida, até aí igual ao que nós ensinamos. Mas os relacionais dizem assim, que Deus não sabe o futuro, que como nós, Ele conhece o passado e o presente, mas Ele desconhece o futuro está aberto para Ele, como está aberto para nós. Ele é todo poderoso, no sentido de que Ele é mais poderoso do que todos nós. Mas o futuro para Ele não está decidido, Ele não é onisciente. E como nós somos livres, os relacionais dizem, Deus vai construir o futuro junto conosco, Ele vai respeitando nossa liberdade, vai tomando suas decisões. Então Deus não sabe o que virá em seguida. Ele não sabe se você vai escolher o bem ou o mal, se você vai para lá ou vai para cá. Então Ele também não sabe o que Ele vai decidir, porque Ele tem que esperar que você decida para saber o que é que Ele vai fazer. E assim Deus não seria soberano sobre a história. Ele não teria o controle da história, porque os fatos não estariam patentes aos seus olhos, os futuros. O futuro lhe seria aberto como o é para nós. Nós também não acreditamos nisso, irmãos. Jesus morreu por todos. Mas eu quero dizer que Deus é onisciente e presciente. Ele sabe das coisas antes que aconteçam. E Deus já sabia quem iria crer e quem não iria crer. E foi assim que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Elegeu-nos porque sabia em sua onisciência que iríamos ser crentes. Ele não determinou que fôssemos. Ele sabia porque não pode deixar de saber o futuro. Porque assim como Ele é onipresente no espaço, está em todos os lugares, Ele é onipresente no tempo. Ele está no passado, no presente e no futuro. Para Deus nada passou, nada virá. Para Deus tudo é. Ele é o eterno eu sou. É aquele que é, o que era e o que há de vir. Ele diz eu sou alfa
e o ômega, eu sou o primeiro, o último, eu sou o princípio e o fim. Ele é aquele que inicia e ele é aquele que diz amém. E os fatos futuros estão patentes aos seus olhos. Nós somos livres sim, mas Deus já de antemão sabe quais são todas as nossas escolhas, e Ele já fez o seu projeto em cima disso, e o seu projeto está terminado, o seu plano está completado. Ele já organizou o seu plano de acordo com as nossas decisões, e tudo, irmão, já está patente aos olhos de Deus. Por isso que João pôde ver os remidos no Apocalipse, por isso que João pôde ver que Jesus Cristo viria e que estaria escrito na sua coxa: Verbo de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meus amados irmãos, por isso que Daniel pôde anunciar o que aconteceria, por isso que Jeremias pôde anunciar o que viria. Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu vai me negar, eu já sei, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aleluia! Aleluia! Davi diz: tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe tu sondas os meus pensamentos. Quando eu ainda tinha substância informe, estava sendo formado, no teu livro já estavam escritos todos os meus dias. Tal conhecimento é grandioso demais para mim. Meus amados irmãos, nós servimos a um Deus que anuncia o futuro antes que aconteça, que anuncia o porvir antes que se dê. Ele não é pego de surpresa, ele não é pego de surpresa. Nada para ele vai surpreendê-lo, porque ele é o eterno, ele é o todo-poderoso, ele é o El Shaddai. Aleluia! 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 Ele é soberano sobre a história, ele é o rei dos séculos. Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Meus irmãos, Jesus morreu por todos, o evangelho é apresentado a todos, quem quiser pode vir e se arrepender, e ao mesmo tempo, concomitantemente, eu lhe digo, Deus já sabe de tudo, o seu plano já está montado, ele é soberano, ele é soberano, ele é soberano. Aleluia! Aleluia. Alguém diz: pastor, um relacional pode ser salvo? Irmão, se ele aceitar Jesus como Senhor da vida dele, embora tenha essas dúvidas sobre se Jesus é Senhor da história, ele é salvo. Agora, eu acho difícil ele compreender Jesus como Senhor da vida dele, se ele não está compreendendo Jesus como Senhor da história. Mas a salvação é para quem invoca Jesus como Senhor da sua vida. Embora ele tenha doutrinas erradas sobre o senhorio de Cristo sobre a história, se ele tiver a Cristo como Senhor em sua vida, ele haverá de ser salvo. São heresias perturbadoras, que poderão desencaminhar o ouvinte, mas em si elas não negam o evangelho. Dizem que Jesus morreu, que o homem se arrependa, que creia. Se o homem se arrepender e crer, vai ser salvo, embora com essas coisas erradas. Quer do calvinismo, achando que Jesus morreu por alguns, quer da teologia relacional, dizendo que o futuro está aberto para Deus como uma incógnita. Mas o fato é, irmãos, que quem ouvir a mensagem calvinista poderá pensar que não é um eleito. Isso poderá atrapalhar o seu arrependimento e salvação. Se alguém ouvir a mensagem relacional, poderá ter dificuldades de entender como Jesus pode ser Senhor da sua vida, se ele nem sequer tem o controle da história. Isso poderá prejudicá-lo quanto à salvação. Mas aqui nós estamos a falar de heresias que são em si mesmas de perdição. Estas poderão se tornar de perdição, a depender do modo como são ouvidas. Mas Pedro está falando aqui de heresias que são intrinsecamente de perdição, que o modo
que elas atingem a apresentação do Evangelho, impede os ouvintes de realmente se arrepender, crer e ir para o céu. Vejam bem, Pedro fala que estas pessoas negaram o Senhor que os resgatou. Há uma combinação aqui que eu não sei se você notou: Senhor e Salvador. Aquele que nos resgatou, o Salvador, mas ele também é o soberano, é o Senhor. Jesus é Senhor e Salvador, que isso fique bem claro. Primeiro ele é Senhor, primeiro ele é o soberano, depois é que ele é o soberano que nos resgatou. Primeiro ele é Senhor, depois é que ele é Salvador. Em Atos 2, no sermão de Pedro, Pedro diz: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Primeiro ele é Senhor, depois que ele é o Cristo, Salvador. Em Atos 5, os apóstolos disseram que Jesus foi elevado a príncipe e Salvador. Note, a príncipe e Salvador. Primeiro ele é príncipe, primeiro ele é Senhor, primeiro ele é soberano, depois é que ele é Salvador. O que é que isso significa, pastor? Que ninguém vai ser salvo se não tiver Jesus como Senhor da sua vida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor da tua vida, e em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos, serás salvo. As pessoas querem ir para o céu, as pessoas querem a salvação, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Não querem se dobrar diante do senhorio de Cristo. Meus irmãos, quem vai para o céu é quem está disposto a tudo por Ele. Quem vai para o céu é quem no coração já renunciou a tudo por Ele. Quem vai para o céu é quem já santificou a Cristo como Senhor no coração. Quem vai para o céu é aquele em cujo trono do coração Jesus se assenta. Aleluia. Aleluia. Eu acho que é naquele filme da jornada que tem uma parte que a pessoa lá diz: Jesus não levará para o céu ninguém cuja vida não possa controlar. Eu acho maravilhosa essa expressão. Jesus não salvará ninguém cuja vida ele não possa controlar. Ninguém pode servir a dois senhores. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Jesus disse: quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus disse: quem não aborrecer a sua própria vida, não odiar a sua vida neste mundo, não pode ser meu discípulo. Tem que perder para ganhar. Tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a cruz e segui-lo. Aleluia! A heresia de perdição, irmãos, é a que nega o senhorio de Jesus. É a que nega o seu senhorio. Tem pastores por aí que estão pregando Jesus como alguém a ser acrescentado à vida das pessoas. Eles não falam que as pessoas têm que deixar o mundo para seguir a Cristo. Eles falam que Cristo vai abençoar aquilo que as pessoas já fazem no mundo. É isso que eles estão pregando. Não tem o arrependei-vos, só tem o crede no Evangelho. Ou seja, creiam no Evangelho, que o Evangelho vai ajudar vocês. Vocês estavam tristes, vão ficar alegres. Estavam sofrendo, vão parar de sofrer. Estavam pobres, vão ficar ricos. Estão com os negócios ruins, Jesus vai abençoar os negócios. Ou seja, a pessoa quer Jesus para ter de Jesus, não para se dar a Jesus. Em vez de ela amar a Jesus como um fim, ela quer Jesus como um meio para atingir os fins do seu egoísmo, da sua ambição, da sua avareza. A pessoa quer ficar rica e diz: eu vou lá para a igreja, eu vou participar de uma campanha lá, que aí Jesus vai me abençoar. Ela não quer Jesus por ele mesmo, quer Jesus por aquilo que ele possa dar, por aquilo que com ele possa ganhar, irmãos. Jesus é instrumentalizado.
vira um banco de investimento. Eu vou dar o dinheiro para ver se volta aqui mais, né? Não vou investir na bolsa de valores, não, vou investir na igreja que o pastor lá está dizendo que a gente dá 100 e volta 200. Meus amados irmãos, essas pessoas não querem Jesus como Senhor. Não deixam os seus mundanismos. Eu conheci coisas já de todo tipo. Quando eu estive no Rio de Janeiro, eu estive na casa de uma irmã que quando chegava na hora do culto, ela colocava mais maquiagem do que uma incrédula. Aí ficava de frente para o espelho dizendo, eu vou ficar bem bonita para Jesus. Jesus pode ser seduzido, irmãos? Na verdade, essas pessoas querem usar o nome de Jesus para legitimar o que elas querem fazer. Elas não querem deixar de fazer para aceitar Jesus. Elas querem Jesus, para Jesus abençoar, como quem diz, não, eu passava e não atraía ninguém, agora com Jesus eu vou atrair. É assim. Ah, eu tinha um carrinho, agora eu vou ter um carrão. Eu vi uma propaganda desta seita maldita universal, a pessoa lá dizendo, agora vai ter a campanha das grandezas, dos gigantes, sei lá como é que era o negócio. Se você tiver um carrinho usado, agora você vai ter um carro do ano. Se você tinha uma casa alugada, agora vai ter uma casa própria. A pessoa é atraída pela ambição. Em vez de ela negar-se a si mesma, o ego dela é massageado, a ambição é incentivada. E essas pessoas vão para essas igrejas e ficam piores do que antes. Eu conheço gente que era humilde. Eu conheço gente que não era ambiciosa, que sabia se contentar com o que tinha, mas agora virou ambiciosa. Virou ambiciosa, é igual esse negócio de Anyway, negócio de vender produto, que o discurso é o discurso da prosperidade. Venha para cá que você vai ficar rico, seja um representante daqui, venda isso aqui, hoje você vende 10, amanhã vende 20, olha aqui eu conheço uma pessoa que vendeu tanto, enriqueceu, e chama um bocado lá para dar testemunhos, entre aspas, né? Deu isso, vendeu, entrou na empresa, vendeu isso aqui, enricou, e tal, aquele discurso. Tem igrejas, irmãos, que estão funcionando dentro deste programa maldito. A pessoa fica ambiciosa, entra sem ambição e fica ambiciosa lá dentro. Jesus disse dos fariseus, vocês fazem um discípulo que se torna 2 vezes mais filho do inferno. Depois que se fez discípulo, as pessoas vão para esse lugar e ficam dobradamente filhas do inferno. Ambição. Não tem negação de si mesmo, não tem arrependimento, não tem senhorio de Cristo. Negaram o Senhor. Na realidade, irmãos, não só negaram o Senhor, quiseram fazer do Senhor servo. Eu fico às vezes admirado com esses pastores que fazem campanhas para a pessoa ter prosperidade, arranjar emprego, fazer isso, fazer aquilo. Aí nessas campanhas, que os pastores inventam, não está na Bíblia não, eles dizem que tem que colocar a mão no óleo, pegar numa flor, levar uma flor para casa, atravessar uma cruz, pegar no manto, eles que inventam, não tem na Bíblia não. E eles inventam e acham que Deus tem que se dobrar ao que eles inventaram. Aí diz, vem aqui, toque aqui no manto, beba água, se você não tiver o resultado, eu rasgo minha Bíblia. Irmãos, que negócio é esse? Como quem diz, Deus, vem aqui, fazer o que eu estou mandando, senão eu vou rasgar a tua Bíblia. Meus irmãos, que direito tem uma pessoa de forjar uma campanha e dizer que Deus vai operar na campanha que ele inventou? Ele criou a programação, diz que a cura vai se dar daquela maneira ali, e Deus tem que atender, Deus tem que se dobrar. A sentença dessas pessoas não dormita. A perdição delas não tarda, irmãos, não tarda. Campanhas e mais campanhas. Alguns dizem até assim, vamos decretar para Deus. Quem decreta é o soberano para os seus súditos. Se você vai decretar para Deus, então você é o soberano e ele é o súdito. Negaram o Senhor. Negaram o Senhor. Estão repletas essas igrejas. Porque falam do que é do mundo, como diz o apóstolo João, e o mundo os ouve. Atraem mulheres cheias de concupiscências, como Paulo diz a Timóteo. Atraem as pessoas pela ganância, pela avareza. Diz aqui o versículo de número 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Tem gente aí, por exemplo, de bom senso, que está dizendo, eu não vou ser crente não, olha essa igreja aí.
por causa do que eles estão fazendo, irmãos, o verdadeiro evangelho está sendo blasfemado. As pessoas pensam que todo pastor é malfeitor, que todo pregador do evangelho tem um interesse oculto, que o objetivo das igrejas é só permitir a uma elite se avantajar dos outros com discursos de ilusão. Por causa destas pessoas, o evangelho está sendo blasfemado. O versículo 3 diz: e por avareza farão de vós negócio. É o que eles fazem. Dê que você vai ter mais. Aí eles ficam tirando o dinheiro das pessoas, fazendo das pessoas negócio. Por avareza. Com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Eu fico impressionado como a Bíblia é exata, irmãos. Como isso aqui está acontecendo do jeito que está dito aqui. Por avareza farão de vós negócio, por causa deles é blasfemado o caminho da verdade, negarão o soberano que os resgatou. Isso daqui está se cumprindo literalmente. Quando eu leio isso aqui eu fico mais crente. Quando eu vejo essas coisas, eu lamento pelos que se deixam enganar, mas a minha fé não se abala não, irmãos. Porque eu vejo que a palavra é fiel. A palavra é fiel. Mas eu quero dizer uma coisa: enquanto Deus me der fôlego, e aos pastores dessa igreja, e aos que aqui pregam o evangelho, nós vamos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Não apenas no slogan da igreja, porque estas seitas têm lá: Jesus Cristo é o Senhor, mas Ele é Senhor para ser amado de todo o coração, alma, força e entendimento. Nós não queremos a Deus pelo que Ele possa nos dar, nós queremos a Deus porque Deus é Deus, porque Deus é Deus. Queremos ser santos, não para obter ganhos, mas porque Ele é santo. Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele é a nossa porção e a nossa herança. Como salmista diremos nós: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há outro a quem a minha alma deseje. Diremos também, como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Ele é Senhor. Diremos como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Diremos como Maria que falou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Como Saulo quebrantado, também diremos nós: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Aleluia! Agiremos sob sua ordem, pararemos sob seu comando, porque Ele é quem manda, Ele é o general, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que vai adiante na batalha. Aleluia! Queremos seguir as suas pisadas, queremos andar por onde Ele andou, queremos ser semelhantes a Ele, queremos resplandecer a sua glória, queremos ter a sua imagem. Meus amados irmãos, como João Batista nós diremos: importa que Ele cresça e que eu diminua. Com o apóstolo Paulo nós diremos: eu já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia! 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 O meu Deus não é um agente bancário. O meu Deus não é, meus amados irmãos, uma casa lotérica. O meu Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aquele diante de quem João caiu trêmulo e só se colocou de pé porque, tocando, Jesus lhe disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos. Ele é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Ele é aquele perante quem tremeu o profeta Isaías. Ele é aquele que Daniel, tendo uma visão concernente a ele, passou vários dias de cama.
tremendo da sua glória. Meus amados irmãos, Ele é aquele diante de quem há temor e tremor, fascínio e espanto. Aleluia! Quando nós sentimos a sua presença, nossa vontade é de cair aos seus pés. Aleluia! 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 O meu Jesus é aquele cujos olhos são como chama de fogo, cujos cabelos são brancos como a lã, cujos pés são como latão reluzente, saído de uma fornalha. Aleluia! O seu rosto brilha como o sol na força do meu dia. Sua cabeça é como ouro depurado. Aleluia! 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 Como diz lá em Apocalipse, grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e te adorarão, e te adorarão. Aleluia! Ele é aquele que destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Quando pisar no Monte das Oliveiras, o monte se rachará em dois. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! A qual Jesus você serve? A qual Jesus você serve? O Jesus a quem eu sirvo é Senhor, é soberano, é regente, é rei, é o que cria, é o que diz o amém, é o que inicia a história, é o que termina. O Jesus a quem eu sirvo é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Aleluia! Nós não queremos negar o Senhor, queremos professá-lo. E mais, Ele é o único Senhor, não tem senhora ao lado dele não. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Maria é uma serva de Deus, graças a Deus, mas ela não é senhora não, porque em Efésios 1 diz que há um só Senhor, há um só Senhor, há um só Senhor. Não há rainha no céu não, só há rei, só há rei. Ele é aquele que se assenta no trono, à destra de Deus. Meus amados irmãos, Ele é o centro de tudo. Nele nós somos perfeitos, temos recebido de sua plenitude, e é graça sobre graça. Aleluia. Paulo disse: se alguém tem do que se gloriar na carne, muito mais eu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, aprendi aos pés de Gamaliel, mas o que para os homens era ganho, eu considerei como nada, para ficar com Jesus Cristo meu Senhor. Aleluia! Para ficar com Jesus Cristo meu Senhor, que é o ouro diante dele, que é a fama diante dele. Esses que procuram essas coisas estão à procura de migalhas. Eu quero o Deus do banquete. Aleluia! Eu quero Jesus de Nazaré, Cristo em vós, a esperança da glória. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Fabiano e irmão Cleiton para virem aqui à frente. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Jesus, grande Deus, grande Salvador, te eleger, aleluia, como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito ao
algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra numa aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, esta aliança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor, seja sempre o meu louvor. Aleluia. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nesta noite que diz: pastor, eu não sou crente ainda. Eu ainda não me coloquei debaixo do senhorio exclusivo de Jesus, numa entrega definida da minha vida a Deus, através do evangelho legitimamente pregado. Mas nesta noite eu quero entregar meu coração a Jesus. Onde quer que você se encontre, levante a sua mão nesta hora. Você que não é crente ainda e quer aceitar a Cristo como teu Salvador, levante a tua mão como eu estou fazendo. E nós vamos orar por você. Se porventura houver alguém aqui que está desviado ou desviada dos caminhos do Senhor, e você quer se reconciliar com Deus nessa noite, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Se houver alguém aqui que não é crente, se houver alguém aqui que está desviado ou desviada, e você quer aceitar Jesus, quer se reconciliar com Deus, eis a chance que Deus nessa noite te dá, onde quer que você se encontre. Faça como eu estou fazendo aqui no meu lugar, levante sua mão e nós vamos orar por você. Podeis assentar, irmãos, os que têm avisos com a oportunidade.